Então, vamos abrir nossa Bíblia aí no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 10. Eu gostaria de falar com vocês hoje a respeito do valor da congregação, do congregar, do estar junto. E muito nós já falamos sobre isso aqui, só que de uma outra forma. E hoje eu vou explicar para vocês por que é bom estar na congregação. Todos nós sabemos, e eu falei para vocês já várias vezes, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Que nós somos o santuário de Deus, aonde Deus habita. Nós somos o tabernáculo de Deus. Nós somos a habitação de Deus no Espírito. Amém? Até porque Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem no Espírito. E outro fato é de que o reino de Deus está dentro de nós. Perguntado Jesus pelos fariseus certa vez, de quando viria o reino de Deus? E Jesus disse, o reino de Deus não vem com aparência visível. Nem vocês dirão, está aqui ou ali está, porque o reino de Deus está dentro em vós. Então eu já expliquei tudo isso para vocês. Mas qual é o valor de estar na congregação? Aí esse livro de Hebreus também aqui no capítulo 10, versículo 19, ele diz assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então nós temos um caminho de acesso a Deus pela carne de Jesus. É um acesso, é um novo e vivo caminho que ele abriu. E nós temos Jesus como o grande sacerdote sobre a casa de Deus que somos nós. Então, com isso, nós devemos nos aproximar com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração sido purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. E nisso nós podemos guardar firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque aquele que fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos no amor e nas boas obras. Olha, sendo descoberto aí o valor da congregação, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações em todo o tempo. Aqui nesse texto está falando desse valor. Temos um acesso aonde Deus está, todos têm acesso, mesmo sem vir na congregação, mesmo sem estar aqui, nós temos acesso direto à presença de Deus pelo caminho que Ele nos abriu na sua carne. E temos um sacerdote sobre nós, que é Jesus. O Evangelho é Jesus, Jesus é o Evangelho. O Evangelho é a boa nova é Jesus. A boa nova de que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo inteiro, não imputando aos homens as suas transgressões, mas nos dando o ministério para nós da reconciliação. Este é o ministério da reconciliação. Então, qual é o valor de você estar congregar? Qual é o valor de você congregar?
Congregação é o encontro humano. Congregação vem de igreja, eclésia, que é um ambiente comum. Igreja é estar junto. Estar na congregação para não perder a chance do quê? Do contato com Deus? Não. Do contato com o outro. E ficou claro nessa pandemia que nós não, de fato, de nenhuma maneira perdemos o contato com Deus. A não ser que a nossa mente, a nossa consciência estivesse firmado apenas na congregação. A congregação tem a ver com o encontro dos irmãos, uns com os outros. É bom quando a gente se reúne, por exemplo, se junta um filho, uma filha, que está longe, que está casado, que foi embora. É bom se reunir, porque tem um encontro familiar, um encontro humano ali. A congregação serve para isso. Nós não podemos perder a chance desse encontro. Por causa do que, irmãos? Da frieza do amor. A Bíblia fala que o amor de muitos se esfriaria. Quando Jesus carregava a cruz e as mulheres choravam, e Jesus disse para aquelas mulheres: se em lenho verde fizeram isso, imagina em lenho seco. Ele está falando da frieza, da sequidão. Por isso que nós devemos nos encontrar, devemos reunir, devemos estar juntos, por causa do encontro, por causa da troca de experiência, por causa do abraço, do olhar, por causa do calor humano, por causa da palavra de consolo, de conforto do outro. É claro que nós estamos na certeza total de inclusão em Deus. É claro, porque nós temos acesso livre a Ele. Nós podemos entrar no Santo dos Santos por fé, descansando na confiança de Deus, sem medo, sem culpa, sem angústia. Porque nós estamos em Deus, assim como o Filho de Deus está no Pai e o Pai está no Filho, e assim nós podemos estar neles. Mas precisamos estar juntos, para que nós possamos fazer essa troca de experiências. Congregar é preciso. É preciso que você esteja junto com os irmãos, pois ninguém pode desenvolver humanidade se não for no convívio. Uma pessoa isolada não desenvolve humanidade. Ele precisa do convívio do outro. Ele precisa do dom que está no outro. Deus distribuiu dons aos homens. A multiforme sabedoria de Deus está na igreja, na eclésia, na reunião. Você tem um dom que eu preciso, eu tenho um dom que você precisa. Não desenvolva a humanidade sem o outro ser humano. O encontro igreja é relacionalidade, é de relação, é de se relacionar. É diferente do encontro que tenho que ter com todos. Encontro igreja tem a ver com uma deliberação. Nós estamos deliberando hoje aqui. Nós estamos deliberando hoje. É um encontro de mutualidade e afinidade. Você está aqui porque você tem mutualidade e afinidade conosco. E é isso que está sendo deliberado nesse encontro. Encontro de irmãos de igreja tem a ver com a gente. Tem a ver com a gente, tem a ver comigo, tem a ver contigo. Não tem a ver com Deus. Nós estamos num encontro humano, embora estejamos falando de Deus, porque com Deus, Deus habita em você. Amém? Entendeu? Deus habita em você. Você está em Deus, Deus está em você e você está nele, no Pai e no Filho, como acabei de dizer.
Mas tem a ver conosco o encontro da igreja. Tem a ver do que nós precisamos conversar e deliberar uns com os outros. E quando nós nos encontramos na esperança de uma proximidade não vazia, mas de encontrar no outro a palavra que eu estou precisando. Muitas vezes você se encontra com uma pessoa e desabafa, e isso é importante, porque o encontro humano nos faz fortalecido no outro. Eu não me mantenho forte se eu não tiver alguém que me fortaleça com uma palavra, muitas vezes. O encontro de uma proximidade não vazia, muitas vezes hoje, não está acontecendo no meio dos cristãos, das igrejas, porque é apenas um encontro de ritualidades. Então, quando você vier para cá, você entenda que você vai ver os irmãos, que você vai conversar com os irmãos, vai dar um abraço, vai olhar no olho, vai dizer que está com saudade dele. E não só ele, e outros irmãos que estão por aí, que nem pertencem ao nosso grupo. Há vários grupos, mas é importante que você tenha essa comunhão. Não é uma comunhão de ecos, não é uma comunhão vazia. Entenderam? Por isso que às vezes é bom a gente nos visitar uns aos outros. Não só a gente aqui da congregação, mas visitar outras pessoas, outros amigos. Essa comunhão, ela é boa. É um encontro. No encontro da igreja, o encontro humano, há uma identificação fraterna dos irmãos. E há um alinhamento naquilo que é afirmado, naquilo que é compartilhado, e com as pessoas andando na mesma intensidade. Você se alinhou com esse grupo, e esse grupo está caminhando. Isso é importante. A congregação, como ele diz aqui no livro de Hebreus, consideremo-nos também uns aos outros, para estimularmos ao amor e às boas obras. Amor e boas obras tem a ver com o Evangelho, tem a ver com um encontro alinhado e firmado, compartilhando as pessoas na mesma intensidade. Por que congregar então? Juntos pregando, ouvindo. Eu, enquanto falo, ouço também. Você ouve. E isso tudo, queridos, traz um acréscimo espiritual nesse processo de crescimento nosso, de maturidade, tanto naquele que fala como naquele que ouve. E nós falamos e ouvimos, ao mesmo tempo, a respeito das mesmas convicções. Porque ninguém anda com alguém se não estiver de acordo. Isso é fato. Nós estamos nas mesmas convicções. E a gente está aqui fecundado pelas sementes que já são próprias nossas. Você tem sementes em você que são sementes semelhantes às nossas. Por isso que você já está fecundado das sementes. Por isso que você está aqui nesse grupo. Você entende o valor de congregar? E, por exemplo, nós somos afins no Evangelho, na identificação espiritual, na mesma natureza divina. E todos estamos sendo acolhidos aqui nesse lugar de maneira espontânea. Amém? Você tem que entender isso, para que você fortaleça o convívio, para que você fortaleça e entenda por que eu tenho que estar na congregação. Não porque você tem que vir aqui para fazer número, não, não é isso. Não tem a ver com isso. Tem a ver com as afinidades, tem a ver com o carinho que vocês têm uns com os outros. É por isso que você está aqui.
Por isso que a gente se alinha. A congregação, ela não é por causa de Deus, mas ela é por causa de nós. As ofertas da congregação não são para Deus, são para nós, são para homens, porque é uma oferta de homem para homem. E sempre ofertas têm objetivos práticos na vida e conforme as necessidades. Quando você ofertar, coloque essa lista. Primeiro você oferta no pobre, no necessitado, no desprovido, no desvalido, naquele que precisa de algo. Aquele que está em agravo, urgência, emergência. E muitos chegam na nossa porta e batem. É aí que nós depositamos a nossa oferta. Você deve ofertar nos seus pais, na sua mãe, nos seus filhos, nos seus parentes. Até porque a Bíblia diz que se você não atender os da própria casa, você nega a própria fé. Você deve atender a qualquer ser humano necessitado e causas que estimulem aquilo que você crê. Se aqui está sendo desenvolvido um projeto, a gente, de coração, se está estimulando aquilo que você está crendo, a gente deve contribuir. Não como é feito por aí, né? Ofertas como barganhas, né? Manipulação, troca. Tem que ser espontânea e tem que ter uma finalidade. E feita na consciência de todo homem, com lucidez, alegria, diante de Deus e diante dos homens. E você sabe que Deus não precisa de dinheiro. Então toda oferta não pode ser de barganha, mas tem que ser de boa vontade, com finalidade. Deus não precisa de dinheiro. O mais difícil de uma pessoa é nós vencermos a avareza, o amor ao dinheiro, que é a raiz de todo mal. Não é verdade? Então, exercite ofertas lucidamente. Lucidamente. Por que congregar é preciso, sendo que nós já estamos plantados em Deus, nós já temos acesso a Deus? Porque congregar, como disse, tem a ver com pessoas e o desenvolvimento dessas pessoas num coração sincero, umas com as outras. E isso demanda a sinceridade do nosso coração. Esse encontro fraterno que nós temos. Nosso próximo é estimulado, como diz o texto. E nós somos construídos uns com os outros, porque o outro é o nosso reflexo. E Deus resolveu se manifestar no próximo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Devemos, nesse processo, queridos, exercitar paciência, apesar de que já estamos no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, em espírito e em verdade. Já estamos conectados, mas nós precisamos uns dos outros. Apesar de Deus estar em nós, eu preciso do Deus que se manifesta em você. Você precisa do Deus que se manifesta em mim. Porque uma pessoa, queridos, ela é um mundo particular, mas infinito de possibilidades. Eu olho para vocês e vejo vários mundos. É vários mundos de possibilidades. Amém? Nós aqui, nesse local, somos um grupo de irmãos congregados como uma família. Uma única família para o encontro com Deus. E uns com os outros em torno de um nome, Jesus e do Evangelho. De acordo com a fé do Evangelho, com a Boa Nova. E você sabe que em todo encontro humano, Jesus promete estar presente. Mesmo que sejam apenas 2 ou 3. Para isso, queridos, que nós estamos nesse ambiente de amor, de graça, de comunhão, de família, de verdadeiros amigos e irmãos em Cristo.
Amém? Você compreende o valor de estar aqui? Por que você é importante? Nós ficamos aí quanto tempo sem reuniões? Aí eu vou pegar uma frase aqui do apóstolo Paulo. Muito desejamos ver-vos. Muito desejei ver vocês, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados na fé, para que a vossa companhia recíproca, em vossa companhia recíproca, nós nos confortemos por intermédio da fé mútua uns dos outros. A tua fé e a minha fé, para que nós nos encorajemos para avançar na fé, na vida, na existência, no trabalho, no cotidiano, nas nossas relações humanas. Tanto as nossas reuniões aqui, como o convívio com os irmãos. Porque alguns têm mais afinidades uns com os outros. Tudo isso fortalece a fé. E a vida prática do Evangelho. Amém? Nosso objetivo aqui é ajudar o corpo de Cristo a entender a importância de se desenvolver no relacionamento com o Evangelho do próprio Senhor Jesus Cristo, entendendo através do conhecimento de Cristo Jesus que nós podemos aprofundar a nossa consciência no Evangelho de Jesus. É para isso que estamos aqui. É para isso que congregamos. É para isso que adoramos a Deus juntos. Apesar de já estarmos em Deus. Amém? Baixa a sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Pela tua graça, pelo teu amor, pela comunhão uns com os outros, pelo valor da congregação, no estímulo de uns para com os outros, na fé, no amor, na graça, no perdão, nas ofertas, enfim, em tudo o que pode ajudar e edificar e construir o nosso próximo, Pai. Nos guarda debaixo da tua mão. Senhor, abençoa cada um, abençoa cada família. Abençoa, Senhor, nos processos existenciais de cada um, naquilo que cada um está enfrentando, Senhor. Tu és aquele que está conosco todos os dias, até a confirmação, a consumação de todas as coisas. Em nome de Jesus.